pessoal, esse é o último vídeo da série do Simplex. Agora eu vou mostrar para vocês o método, com uma abordagem por quadros, que é uma abordagem mais conhecida aí do método Simplex. É uma forma sistemática, de aplicar o método. Então ele usa uma matriz, e ele vai fazendo ajustes aí, modificações nessa matriz, para encontrar a solução ótima do problema. Então, cada quadro do Simplex é uma iteração aí do algoritmo. Então, ele mantém aquele processo que nós já vimos, de encontrar uma base inicial, escolher uma variável para entrar na base, uma variável para sair na base. Então, encontra uma outra base viável, verifica se essa base viável é a solução ótima. Se ela não é a solução ótima, escolhe uma variável para entrar na base, qual variável vai sair da base e assim sucessivamente. Então, nós vamos ver isso de uma forma mais simplificada do que o método algébrico. Mas os cálculos, o mesmo processo, que é feito o método algébrico, é feito aqui, mas de uma forma que visualmente ela é mais simples. Então, a abordagem por quadros é uma abordagem alternativa, para se resolver um problema de programação linear via Simplex. Ela é uma sistematização prática para os métodos algébrico e matricial. Então, o quadro inicial do Simplex, também conhecido como tableau, ele tem esse formato. Tá? Então, aqui no centro vai constar a matriz A. Aqui no canto vai estar o vetor de termos independentes B. Aqui na última linha vão estar os custos reduzidos das variáveis. Aqui na primeira linha estarão todas as variáveis do problema. Aqui à esquerda vai estar as variáveis básicas e aqui o valor da função objetivo. Então, esse é a organização do quadro do Simplex. Então, voltando àquele mesmo exemplo da indústria de móveis Fresão, que produz conjuntos de salas de jantar Ana Maria, Beatriz, e ele tem restrições de preparação, acabamento e de conjuntos de sala de jantar Ana Maria. Então, esse modelo aqui é aquele modelo que nós estamos vendo nos vídeos aí anteriores. Então, mantendo aquele mesmo exemplo, agora nós vamos solucioná-lo utilizando o Simplex, o quadro do Simplex. Então, aqui ele já está na forma padrão. De novo, eu vou sugerir a vocês para assistirem os vídeos na ordem sequencial. Então, começar lá quando eu mostro a forma padrão do Simplex, depois quando eu falo de soluções básicas, depois quando eu falo de variáveis básicas e as variáveis não básicas, depois o método algébrico, depois o método algébrico passo a passo. Tá aí aqui o Simplex na forma de quadro. Então, sugiro assistir os vídeos na sequência. Então, dúvida sobre a forma padrão do Simplex, tem um vídeo só mostrando como transformar o modelo na forma padrão do Simplex. Dúvidas aqui, retornem ao vídeo. Então, aqui a gente tem já restrições são de igualdade, as restrições que eram anteriormente do tipo menor ou igual, elas foram transformadas em igualdade, incluindo aqui as variáveis de folga. Já falei nos vídeos anteriores que essas variáveis de folga, elas representam excesso aqui dos recursos. Então, se elas assumem um valor nulo, significa
que esse recurso está sendo usado na totalidade, né? Se elas assumem um valor positivo, significa que está tendo sobra de recurso. Então, por exemplo, essa restrição está relacionada com horas de preparação. Então, o problema, se vocês voltarem lá no problema, o problema fala que a indústria ela tem um limite de 100 horas para preparação. Então, o máximo que ele pode usar de horas de preparação são 100 horas. Então, x3, que é a variável de folga que foi incluída aqui, se x3, né, assume um valor zero, né, em uma solução, significa que, né, naquela solução todas as horas de preparação estão sendo usadas. Então, se x3 assume um valor maior que zero, significa que está tendo uma sobra de horas de preparação. Então, suponhamos que x3 tem aqui um valor 10, né? Tem uma solução aqui no qual x3 assume o valor 10. Significa que está sobrando 10 horas, né, do setor aí de preparação. Então, está aqui o meu modelo na forma padrão, adicionadas as variáveis de folga. As variáveis de folga também são não negativas e o custo delas aqui na função objetivo, o coeficiente delas aqui na função objetivo é zero. Então, eu montei o meu quadro do simplex. Então, aqui no centro, né, eu tenho a minha matriz A, que são os coeficientes das variáveis nas restrições. Então, 5, 10, 1, 0, 0, 9, 6, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Então, tá aqui os coeficientes das variáveis nas restrições. Bom, aqui eu tenho o termo independente das restrições, 100, 108 e 8. Aqui eu tenho os custos das variáveis, lá na função objetivo. Então, vou pegar aqui, eu tenho 4.000, 5.000, 0, 0 e 0. Bom, inicialmente eu vou pegar aqui os custos das variáveis na função objetivo, né? Mas essa linha aqui, ela representa o custo reduzido das variáveis, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, aqui eu tenho as variáveis básicas, né? Então, está aqui a minha identidade, essa vai ser a minha base inicial, né? Então, lembrando que o simplex eu tenho que partir de uma base inicial, então, estou identificando aqui minha identidade, então, essa é a base inicial da minha matriz A. Então, se essa é a base inicial, estas são as variáveis básicas, x3, x4, x5, né? Lembrando que x1 e x2 são variáveis não básicas. E aqui o valor da função objetivo. Então, o quadro inicial do simplex, ele já representa uma solução básica inicial, uma solução básica viável inicial. Nessa solução básica inicial, eu tenho que x3 é igual a 100, x4 é igual a 108 e x5 igual a 8. E eu não lucro nada, então minha base inicial, minha solução trivial ali, ela sempre parte de uma função objetivo que ela não lucra nada, ela não ganha nada. Então, é zero, né? Por quê? Porque inicialmente as variáveis de folga são básicas e as variáveis do problema são não básicas, são nulas, né? Se elas são nulas, então se você olhar lá na função objetiva, ó, se essas duas variáveis são nulas, né? O meu z aqui vale zero. Então, tá aqui o quadro inicial do simplex, que ele já me dá uma solução, um vértice inicial. Qual vértice que é esse? x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 100, x4 igual a 108, x5 igual a 8. E o valor da função objetivo nesse vértice é zero. Então, essa é a solução inicial do simplex.
certo? Então, só de preencher esse quadro, eu já tenho uma solução inicial. Tá? Então, essa solução inicial, eu vou voltar lá no vídeo do método algébrico, né, e vou mostrar para vocês, né, que nós encontramos esse mesmo vértice lá pelo método algébrico. Foi o primeiro vértice que eu encontrei que o valor da função objetivo era nulo e eu tinha esses valores das variáveis, eu tinha essa solução básica viável inicial. Então, as minhas variáveis não básicas, né, elas são x1 e x2. As variáveis não básicas, elas são nulas, né? Nós vimos nos vídeos anteriores aí, né, mostrei, né, que em cada vértice, variáveis básicas assumem um valor não negativo e as variáveis não básicas são nulas. Então, as minhas variáveis não básicas x1 e x2 nulas e as minhas variáveis básicas são x3, x4 e x5. Bom, como que eu calculo o valor das variáveis básicas, né? Nós vimos lá no slide anterior que é dado que xb é igual a b menos 1b. Então, a inversa da matriz B, né? A matriz B é uma identidade, a inversa de uma identidade é a própria identidade, vezes B, que é o vetor de termos independentes, 100, 108 e 8. 100, 108 e 8. Então, calculando isso aqui, né, multiplicando essa matriz por esse vetor coluna, eu tenho 100, 108 e 8. Isso significa que x3 é igual a 100, x4 é igual a 108 e x5 é igual a 8. Bom, calculei esse vértice, né, que é x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 100, x4 igual a 108, x5 igual a 8. Encontrei o vértice. E agora, eu vou calcular o valor da função objetivo nesse vértice. Como que eu calculo o valor da função objetivo nesse vértice? Variáveis básicas, x3, x4, x5. O custo delas, de x3, x4, x5, é 0, 0 e 0. C é um vetor coluna, lá eu estou usando o C transposto, então vai ser um vetor linha. 0, 0 e 0. Vezes B menos 1B. O que é B menos 1B? B menos 1B, a inversa de B vezes Bzinho, que é o de termos independentes, é 100, 108 e 8. Então, 100, 108 e 8. Então, fazendo essa multiplicação escalar desses dois vetores, né, eu vou encontrar um escalar que é igual a 0. Então, encontrei o vértice e o valor da função objetivo neste vértice é 0. Dando continuidade, então, o próximo passo é verificar se essa solução, qual solução? Esse vértice que eu acabei de encontrar aqui é uma solução básica viável, uma solução básica inicial. Eu tenho que verificar se essa solução é ótima. Então, lembrando, como que eu sei se uma solução é ótima? Calculando o custo reduzido das variáveis não básicas. Quem são nossas variáveis não básicas aqui? x1 e x2. Eu preciso calcular o custo reduzido das variáveis x1 e x2. Como a minha função objetivo é de maximização, se tiver algum custo reduzido positivo, então a minha solução não é ótima. Por quê? Se uma variável não básica tiver um custo reduzido positivo, significa que a minha função objetivo pode incrementar ainda mais, ela pode aumentar ainda mais. Então, para verificar se a minha solução é ótima, eu tenho que analisar o custo reduzido das variáveis não básicas. Então, vamos calcular o custo reduzido das variáveis não básicas, agora usando o quadro. Então,
Vamos verificar se a solução é ótima. Se sim, a gente interrompe. Então, né, vamos verificar se essa solução é ótima. Para isso, de novo, eu tenho que calcular o custo reduzido das variáveis não básicas. Aonde que eu falei que está o custo reduzido? Está nessa última linha aqui, ó. Então, aqui é o custo reduzido de x1 e aqui o custo reduzido de x2. E como eu disse nos vídeos anteriores, o custo reduzido das variáveis básicas é zero. Né? Por quê? Porque a minha função objetiva ela não aumenta nem diminui com a entrada dessas variáveis, porque elas já estão na base. Então, o custo reduzido de variáveis básicas é nulo. Então, aqui é o custo reduzido de x1 e aqui o custo reduzido de x2. x1 é 4.000 e x2 é 5.000. Então, como eu tenho, né, custo reduzido positivo e missão objetiva é de maximização, essa solução não é ótima. E eu tenho que agora, já que a solução não é ótima, escolher uma dessas variáveis não básicas para entrar na base. Qual delas que vai entrar na base? x1 ou x2? Bom, como nós já vimos, eu vou sempre escolher aquela que tem o maior, né, custo reduzido, o que mais incrementa a função objetiva. Então, minha função objetiva é de maximização. A que mais incrementa a minha função objetivo é x2. Por que x2? Porque x2 tem um custo reduzido maior. Tá? Então, se eu quero minimizar, eu vou escolher o mais negativo. Se eu quero maximizar, o maior positivo. Então, quem vai entrar na base? x2 vai entrar na base, porque tem o maior custo reduzido positivo. Lembrando, maximização, a minha função objetiva. Então, x2 vai entrar na base, porque tem o maior custo reduzido aqui positivo. Agora, eu preciso escolher quem vai sair da base. Então, eu tenho que analisar, já que x2 entra na base, eu tenho que saber qual dessas variáveis básicas se anula primeiro. Qual delas limita mais o crescimento de x2. Então, para a gente analisar qual delas vai se anular primeiro, né, o que eu vou fazer? Aqui no quadro, para facilitar o cálculo e a visualização, é feito de uma forma bem simples. Eu vou pegar aqui a coluna B, os valores aqui da coluna de B, e dividir pela coluna de x2. Então, deixei aqui uma coluna aqui para fazer esses cálculos. Então, eu vou dividir 100 por 10, 108 por 6 e 8 por 1. Bom, aqui vai dar 10, 108 por 6 vai dar 18 e 8 por 1 vai dar 8. Então, a variável, né, que vai deixar a base é x5, tá? Por quê? Porque ela, quando x2 assumir o valor 8, ela vai se anular. Então, ela se anula aqui primeiro. Então, para anular x4, x2 teria que crescer até 18. Para anular x3, x2 teria que crescer até 10. E para anular x5, ele tem que crescer até 8. Então, o maior valor que x2 pode assumir é 8. Por quê? Se x2 assumir valores maiores que 8, x5 vai se tornar negativa. E x5 é uma variável não negativa, né? Lembrando lá da forma padrão do simplex, todas as variáveis são não negativas. Então, a variável que anula primeiro é x5.
Então, só mostrando aqui, né, já com os valores, então x5 sai da base, porque ela se anula primeiro. Bom, tá vendo esses cálculos aqui? 100 por 10, 108 por 6 e 8 por 1 são os mesmos cálculos que nós fizemos lá do método algébrico, que eu vou mostrar para vocês, que nós fizemos essa mesma análise que nós estamos fazendo aqui, nós fizemos no método algébrico. Eu vou voltar lá. Então, né, pegando essa primeira iteração, e mostrando ela aqui pelo método algébrico, então, para a gente fazer um comparativo, então aqui está a nossa solução básica inicial, calculamos aqui pelo método algébrico, então calculamos xb, b menos 1b, né, e o valor da função objetivo nesse vértice, né, então chegamos no vértice x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 100, x4 108, x5 igual a 8, e o valor da função objetiva aqui, z igual a 0. Então, ali, nós só de montar o quadro, a gente já tinha essa solução inicial. Bom, depois a gente precisava calcular o custo reduzido das variáveis não básicas, x1 e x2. Calculamos o custo reduzido de x1, 4.000. Custo reduzido de x2, 5.000. Que lá no quadro, né, tá naquela última linha lá. Bom, para escolher quem saía da base, pegávamos as restrições, né, e fazia essa análise pelas restrições. Então, como x1 continuava sendo não básica, ela é 0, então eu tinha que analisar aqui qual que é o maior valor que x2 pode assumir, mantendo x3, x4 e x5 não negativas. Então, a gente analisou que x3 é igual a 100 menos 10, x2 maior ou igual a 0, x2 menor ou igual a 10. Olha só, olha o cálculo que eu fiz aqui. Eu sei que 100 menos 10x2 tem que ser maior ou igual a 0. Então, eu sei que 10x2 tem que ser menor ou igual a 100. x2 tem que ser menor ou igual a 100 sobre 10. Olha lá a divisão, né? A primeira divisão que nós fizemos no quadro lá do simplex. Vou mostrar lá o quadro. Olha só. 100 dividido por 10. Vamos analisar agora lá a segunda restrição pelo método algébrico. O maior valor que x2 pode assumir é mantendo x4 não negativo. Então, pegando aqui, né, da primeira restrição, eu tenho que x4 é igual a 108 menos 6x2. Então, eu sei que 108 menos 6x2 tem que ser maior ou igual a 0. Bom, então eu sei que 6x2 tem que ser menor ou igual a 108. x2 tem que ser menor ou igual a 108 dividido por 6. Olha, o que é 108? É o termo independente. E o que é o 6? É o coeficiente que acompanha x2. Né? Aqui era a mesma coisa. O que é 100? É o termo independente. E o que era o 10? É o termo que acompanha x2. Então, o segundo aqui, 108, dividido por 6. É essa conta aqui que determina o limite de crescimento de x2. A última restrição aqui. Quero saber o maior valor que x2 pode assumir, mantendo x5 não negativo. Então, x5 tem que ser igual a 8 menos x2. Então, 8 menos x2 tem que ser maior ou igual a 0. Isso significa que x2 tem que ser menor ou igual a 8. 8 sobre 1, né? Então, o 8 aqui é o termo independente e o 1 é o coeficiente aqui que acompanha o x2. 8 é o termo independente e o 1 é o termo que acompanha o x2. Então, está aqui. Então, quando eu quero saber quem que vai se anular primeiro, né, eu divido aqui o meu P, né, pelo elemento aqui da coluna da variável não básica, né, que vai entrar na base. Então, estou definindo aqui que x2 vai entrar na base. Então vou definir B por essa coluna.
né? Não faço isso à toa, tá aqui, né? Eu mostrei para vocês que, né, por que o x2 pode crescer até 10, eu mostrei por que ele pode crescer até 18, mostrei por que ele pode crescer até 8. Esses são os limites de crescimento de x2 que mantém, né, as variáveis não negativas, as variáveis básicas. Então, quem vai se anular primeiro é x5. Então, x5 sai da base. Bom, se x2 entra na base e x5 vai sair da base, eu tenho que transformar essa coluna aqui na coluna do x5, né? Que é 0, 0, 1, né? E 0, porque o custo reduzido das variáveis básicas é nulo. Então, se x2 vai entrar na base, o custo reduzido dele vai se anular. Então, eu vou fazer a operação aqui, inclusive com o custo aqui da variável x2. Então, para transformar isso aqui em 0, 0, 1 e 0, o 1 começa aqui pelo pivô, meu pivô já é 1. Então, para transformar esse elemento aqui em 0, eu vou multiplicar a linha do pivô por menos 10, né, o inverso desse valor, e depois vou somar com essa linha e vou encontrar essa nova linha. Para transformar esse valor em 0, eu vou multiplicar a linha do pivô por menos 6, o inverso aqui, e depois eu vou somar com essa linha e vou ter a nova linha 2. Aí aqui também, né, eu tenho que zerar o custo reduzido aqui da variável básica, que está se tornando básica, né, x2. Então, eu vou ter que multiplicar a linha do pivô por menos 5.000 e somar com essa linha. Então, é isso que eu fiz, né? Então, agora, né, lembrando que se x2 entrou na base, né, o meu pivô está aqui, então vou ter que substituir aqui. Antigamente, na iteração anterior, né, x5 era variável básica, agora x5 saiu e entrou x2 como variável básica. Então, x3, aqui agora eu tenho um novo vértice, x1 continua sendo uma variável não básica com valor 0, x2 entrou na base com valor 8, nós vimos que é o maior valor que ela podia assumir, né, ali anteriormente. x3, valor 20, x4, 60, e x5, né, agora se tornou uma variável não básica. Então, minhas variáveis não básicas aqui é x1 e x5, variável não básica, são nulas. Então, aqui eu encontrei uma nova solução básica viável, né, um novo vértice, e o valor da função objetivo dele aqui é 40.000. Agora, eu vou fazer um parênteses, porque que esse valor está negativo. Tá? Então, como que eu preencho o meu quadro, que é um pouco diferente de alguns autores? A minha função objetiva aqui é z igual a 4.000 x1 mais 5.000 x2. A maioria dos autores, né, eles preenchem aquela tabela como a função objetivo sendo z menos 4.000 x1 menos 5.000 x2. Se a gente preencher o quadro dessa forma, esse quadro anterior eu teria que colocar menos 4.000 e menos 5.000. E aqui eu teria o valor da função objetivo. Eu teria que preencher aqui com os coeficientes das variáveis lá na função objetivo invertido. Tá? Então, lá até 4.000 x1, eu teria que colocar aqui menos 4.000. Lá 5.000 x2, eu teria que colocar aqui menos 5.000. E eu acho um pouco estranho na hora de analisar o custo reduzido. Então, nesse caso aqui, a minha função objetiva é de maximizar. Eu quero aquela variável que mais incrementa o valor da função objetiva. Então, como eu mostrei para vocês o método algébrico, calculando os custos reduzidos lá pelo método algébrico, né, aqui eu ia ter que falar com vocês, não, agora põe diferente, coloca
aqui o custo reduzido é o contrário. Se for maximização, é o mais negativo. Então, para manter uma padronização, né, e a mesma ideia que nós usamos pelo método algébrico, eu prefiro, né, preencher a minha tabela do simplex, né, dessa forma. Então, fico menos z mais 4.000 x1 mais 5.000 x2. Então, o meu z, né, lá no meu quadro, o meu z, o valor da função objetiva aqui que fica invertido, que não é o valor de z, é o valor de menos z. Tá? E eu mantenho aqui aquele mesmo raciocínio. X1, custo reduzido dele é 4.000. Ele incrementa a função objetivo de 4.000. X5, o custo reduzido dele é de menos 5.000. Ele diminui a função objetivo de menos 5.000. Então, eu acho mais fácil trabalhar aqui ao contrário, né? Que trabalhar aqui com menos z, do que trabalhar aqui com z e aqui trabalhar com menos os custos reduzidos. Né? Então, é questão de escolha. Aqui poderia ser menos o custo reduzido, né, das variáveis, e aqui ser z, ou então aqui ser menos z e aqui o custo reduzido das variáveis. É questão de escolha, tá? Tanto faz. Tá? Particularmente, eu prefiro trabalhar com os custos reduzidos, né, e trabalhar aqui com menos z. Então, esse novo vértice, né, x1 é igual a 0, x2 igual a 8, x3 igual a 20, x4 igual a 60, x5 igual a 0 e o valor da função objetivo 40.000. Então, tem uma nova solução básica viável, um novo vértice. Então, o próximo passo é verificar se essa nova solução é ótima. Como eu tenho custo reduzido positivo, então x1 tem um custo reduzido positivo e a minha função objetivo é de maximização. Então, se tiver alguma variável não básica, no caso x1 e x5, que o custo reduzido seja positivo, então significa que a solução não é ótima. x1, se entrar na base, ele incrementa a função objetivo proporcional a 4.000. x5, se entrar na base, ele reduz a função objetivo proporcional a 5.000. Então, como x1 tem um custo reduzido aqui positivo, então x1 pode entrar na base. Então, x1 vai entrar na base e eu tenho que escolher agora uma variável para sair da base. Quem que vai sair? x2 ou x4 ou x3. Como que eu sei qual que vai sair? Eu vou verificar qual que vai se anular primeiro com o crescimento de x1. Então, lembrando, eu vou dividir B pela coluna de x1, então eu tenho aqui 20 por 5, eu tenho aqui 60 por 9 e eu tenho aqui 8 por 0. Ah, esse denominador aqui foi igual a 0, eu posso descartar essa comparação. Assim que eu terminar, eu vou mostrar um paralelo lá com o método algébrico e mostrar para vocês o que isso significa. Então, eu vou analisar aqui. À medida que x1 vai crescendo, né, x3 se anula, né, quando x1 é igual a 4. Então, quando x1 assumir o valor 4, x3 vai se tornar nula. E agora x4? x4 se anula quando x1 é igual aproximadamente aqui 6,7, né? 6,6666667. E o x2, né, de acordo com essa última restrição, x1 pode crescer infinitamente. Por quê? Né? x1 não aparece nessa restrição. Então, de acordo com essa análise aqui, a variável que vai se anular primeiro é x3. Então, x3 sai da base.
voltar e mostrar para vocês, né, esses mesmos cálculos pelo método algébrico. Então, analisando aqui pelo método algébrico, nós pegamos lá o último quadro lá do simplex, a última matriz A, né, escrevemos aqui as restrições, aí nós vimos que x3 é igual a 20 menos 5x1, né, isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Então, vamos pegar lá, 20 menos 5x1 tem que ser maior ou igual a zero. Isso significa que 5x1 tem que ser menor ou igual a 20. x1 tem que ser menor ou igual a 20 sobre 5. O que é 20? Termo independente. É o B. E o que é o 5? É o coeficiente de x1 lá na matriz A. Na primeira restrição. O segundo aqui, eu tenho que 60 menos 9x1 tem que ser maior ou igual a zero. Isso significa que 9x1 tem que ser menor ou igual a 60, x1 menor ou igual a 60 por 9. O que é 60? Termo independente, é o B, e o 9, o coeficiente que acompanha x1. Esses valores, né, foram obtidos, essas informações foram obtidas da última matriz A, né, gerado lá na interação do simplex. Então, vocês compararam essa matriz A, que é a mesma lá do simplex na forma de quadro. E aqui eu tenho as minhas restrições geradas, né, a partir dessa matriz A e o vetor de termo independente B, lembrando que x5 continua sendo não básica. Então, aqui eu vou fazer, eu quero saber o maior valor que x1 pode assumir. Então, x1 tem que ser menor ou igual a B dividido por 5. Aqui o x1 tem que ser menor ou igual ao B, 60, dividido por 9. Essas mesmas contas que nós fizemos aqui. E o último aqui, que eu mostrei para vocês, aqui eu tenho 0x1. Isso significa que essa restrição não impede o crescimento de x1. x1 pode assumir aqui um valor infinito, que esse termo aqui vai continuar sendo zero, e x2 continua sendo não negativo. Então, essa restrição aqui eu não preciso analisar, que é o que aconteceu aqui. Eu não preciso analisar essa terceira restrição. Então, voltando lá, fiz a divisão de B pela coluna de x1. O maior valor que x1 pode assumir é 4. Quando ele assume o valor de 4, x3 fica 0 e sai da base. Então, x1 entrou, o x3, né, que estava nessa posição, saiu, né, o x1 entrou no lugar de x3. Esse aqui é o meu pivô. O meu pivô tem que ser 1 e o restante tem que ser 0, né, incluindo o custo reduzido de x1, que ele passa a se tornar uma variável básica, e o custo reduzido de variável básica é nulo. Então, tem que transformar, utilizando as operações elementares. Se esse é meu pivô, vou multiplicar essa linha, né, multiplicar esses valores por 1/5. Depois vou multiplicar essa linha por menos 9 e somar com essa já é zero, eu não preciso fazer nada. Depois pegar a linha do pivô, multiplicar por menos 4.000 e somar com essa linha. Então, aqui novamente eu tenho a base da minha matriz A, que é uma matriz quadrada. Na verdade, quando eu estou transformando ela novamente numa identidade, eu estou resolvendo o sistema linear bx igual a b, né, que vai me dar uma solução básica do meu conjunto de soluções viáveis, que é um vértice, né, do conjunto de soluções viáveis. Né, e eu estou aqui procurando, tentando ir de vértice em vértice até achar a solução ótima, que é uma solução básica viável ou um vértice. Certo? Como que a gente resolve esse sistema linear bx igual a b, né, transformando ele numa identidade, que é o que faz o método de Gauss-Jordan.
Então, achei novamente as da minha matriz A, já resolvi esse sistema linear bx igual a b, usando o método de Gauss-Jordan, transformando, né, numa identidade. Então, aqui eu achei um novo vértice. Qual que é esse novo vértice? É x1 igual a 4, x2 igual a 8, x3 igual a 0, x3 é uma variável não básica, x4 igual a 24 e x5 igual a 0, x5 também uma variável não básica. E o valor da função objetiva aqui é 56.000, né? Lembrando que aqui tem o valor de menos e. Então, achei uma nova solução básica viável. Achei um novo vértice. Bom, agora eu tenho que testar se essa solução básica viável é a solução ótima. Para isso, eu vou analisar os custos reduzidos de x3, que é uma variável não básica, e o custo reduzido de x5, que é uma variável não básica. Aonde que está o custo reduzido de x3? Está aqui, menos 800. E o custo reduzido de x5? Menos 3.000. Vou fazer um parênteses aqui, vou voltar lá como que eu calculei o custo reduzido no método algébrico, uma trabalheira danada, e aqui ele já está presente aqui na tabela, só consultar a tabela. Mas eu vou mostrar para vocês, né, que a gente faz esse mesmo cálculo que nós estamos fazendo aqui, é o mesmo lá do método algébrico. Então, lá no método algébrico, nós calculamos o custo reduzido de x3, que é o custo de x3 menos y a 3, menos 800, calculamos o custo reduzido de x5, 5 menos y, coluna de A5. Custo reduzido de x5, que é o coeficiente de x5 na função objetivo, menos y a 5. Calculamos aqui, chegamos em 3.000. Então, esse cálculo, né, que a gente está fazendo lá na tabela é o mesmo, né, que a gente fez aqui no método algébrico. Então, o custo reduzido de x3 é negativo. Eu quero o quê? Maximizar. Então, não me interessa colocar x3 na base, porque se x3 entrar na base, a minha função objetivo vai diminuir proporcionalmente a 800. Então, para cada unidade, né, que x3 assumir, né, a função objetivo reduz de 800. x5, se entrar na base, aumenta a função objetivo de 3.000. Então, essa nova solução que eu acabei de encontrar, né, ela não é ótima, por quê? Porque eu tenho custo reduzido positivo. Se eu tiver algum custo reduzido positivo, significa que eu posso aumentar ainda mais a função objetivo. Então, a minha solução não é ótima, né, que é a solução que eu acabei de encontrar. Não é ótima, porque eu ainda tenho custo reduzido positivo e eu quero maximizar. Tá? Vou repetir, maximização, se tiver custo reduzido positivo, eu continuo. Se for minimização, se tiver custo reduzido negativo, eu continuo. Então, quem tem maior custo reduzido, quem mais incrementa a função objetivo é x5, então x5 vai entrar na base e eu tenho que escolher uma variável para sair, né? Lembrando que eu escolho dividindo B pela coluna aqui da variável que entra. Então, eu vou fazer 4 dividido por menos 2. Ops! Quando o meu coeficiente da variável que entra na base for negativo, eu também posso desconsiderar ela da análise. Nós vimos lá pelo método algébrico que por essa restrição, x5 pode crescer infinitamente. Eu vou fazer o paralelo do método algébrico, nós vamos ver isso aqui pelo método algébrico que fica mais claro, né? Mas quando o coeficiente, então, da variável que entra na base é negativo ou zero, eu não preciso fazer esse cálculo aqui, né? Não preciso verificar, porque x5 aqui pode crescer infinitamente, tá? Sem tornar x1 negativo.
então não preciso analisar. Agora eu vou fazer 24 por 12 e 8 por 1. Então, aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 8. Então, quem vai se anular primeiro, né, com o crescimento, à medida que x5 cresce, quem vai se anular primeiro é x4. Porque quando x5 assumir o valor 2, x4 vai se tornar nula e vai se tornar uma variável não básica. Então, x5 entra, x4 sai da base. Minha última matriz A era essa. 1, 0, 1 quinto, 0, menos 2 e 4. Então, eu vou baseado nessa matriz e nesse vetor B. Então, está aqui as restrições do problema. Lembrando que x3, ela continua sendo uma variável não básica, né? E x5 agora vai entrar na base. Então, x3 continua sendo uma variável não básica, né? Os termos associados a ele eu posso excluir. Então, eu quero saber qual que é o maior valor que x5 pode assumir desde que x1 fique não negativo, o maior valor que x5 pode assumir desde que x4 fique não negativo e o maior valor que x5 pode assumir desde que x2 fique não negativa, porque todas as minhas variáveis devem ser não negativas. Então, vamos analisar uma por uma. Bom, pela primeira restrição, então, isolei aqui x1, né? Então, x1 é igual a 4 mais 2x5, x1 tem que ser maior ou igual a 0, então 4 mais 2x5 tem que ser maior ou igual a 0, então x5 tem que ser maior ou igual a menos 2. Ou seja, x5, pela primeira restrição, x5 pode crescer infinitamente. Pela primeira restrição, x1 não interfere no crescimento de x5. x1 não atrapalha no crescimento de x5. Então, eu posso desconsiderar aqui na análise. Essa restrição não interfere no crescimento de x5, então não preciso analisar. Então, eu posso desconsiderar essa análise. Vamos ver os demais. x4 é igual a 24 menos 12x5. 24 menos 12x5 tem que ser maior ou igual a 0, x5 tem que ser menor ou igual a 12. Então, aqui o maior valor que x5 pode assumir é 2. Então, o maior valor que x5 pode assumir aqui é 2. Já essa aqui, x2 igual a 8 menos x5, 8 menos x5 tem que ser maior ou igual a 0 e x5 tem que ser menor ou igual a 8. Pela terceira aqui, o maior valor que x5 pode assumir é 8. Então, de acordo com essa análise, o maior valor que x5 pode assumir é 2. Bom, então se x5 assume o valor 2, o que acontece com x4? x4 vai ser igual a 24 menos 12 vezes 2, x4 igual a 0. Então, se x5 for igual a 2, o que vai acontecer com x4? Ele vai se anular e vai se tornar uma variável não básica. E x5 vai entrar na base com o maior valor possível, que é 2, e vai se tornar uma variável básica. Então, se x5 vai entrar, x4 saiu, então x5 assume aqui a posição de x4, né? Que são as minhas variáveis básicas. Esse aqui vai ser o meu pivô. O meu pivô ele tem que ser 1 e o restante aqui 0. Inclusive, de novo, custo reduzido de x5, porque x5 vai se tornar uma variável básica e o custo reduzido das variáveis básicas é nulo, porque elas já estão na base. Então, elas não modificam a função objetivo se entrar na base, porque elas já estão na base. Então, transformei aqui fazendo as operações elementares, e 0, 1, 0 e 0. Tenho aqui novamente
a base da minha matriz A, minha matriz quadrada. Quando eu transformo ela numa identidade, eu estou resolvendo o sistema linear Px igual a B, que me dá uma solução básica, que me dá um vértice. Tá? Quando o fato de eu transformar ele numa identidade, eu estou resolvendo esse sistema linear utilizando o método de Gauss-Jordan. Então, aqui eu tenho uma nova solução básica viável. Qual que é essa solução? É x1 igual a 8, x2 igual a 6, x3 igual a 0, variável não básica, x4 igual a 0, variável não básica, e x5 igual a 2. E o valor da função objetiva aqui é igual a 62.000. Lembrando, aqui é menos z, como eu já expliquei aí anteriormente. Agora eu tenho que verificar, né, se essa nova solução básica viável, se ela é ótima. Bom, então essa nova solução ela é ótima porque o custo reduzido das variáveis não básicas, quem são nossas variáveis não básicas? x3 e x4. O custo reduzido dela é negativo. Então, se o custo reduzido é negativo, significa que qualquer uma delas que entrar na base vai diminuir a função objetivo. Minha função objetiva é de maximização, eu quero que ela cresça. Se uma dessas entrar, ela vai diminuir, então não me interessa. Eu cheguei na solução ótima do problema. Essa última solução aqui que eu acabei de encontrar é a solução ótima do problema. Eu vou produzir 8 unidades do conjunto de sala de jantar Beatriz, 6 unidades do conjunto de sala de jantar Ana Maria. Não vai sobrar nenhuma hora de preparação, não vai sobrar nenhuma hora de acabamento e vai sobrar aqui 2 unidades do conjunto de sala de jantar Ana Maria que eu poderia produzir a mais. O limite de demanda é 8 unidades. Eu estou produzindo aqui, se vocês lembram, 6 unidades. Então, eu poderia produzir até 8. Então, está sobrando aqui, de acordo com a última restrição, tem uma sobra aqui de 2 unidades que eu poderia produzir a mais. Certo? Então, a gente encerra por aqui. O simplex na forma de quadro. Nós passamos por todas as etapas do método simplex, falando desde a forma padrão do simplex. O que é uma variável? O que é uma solução básica? O que são variáveis básicas? Variáveis não básicas. Mostramos isso fazendo a análise pelo método gráfico, mostrando que nos vértices do problema, eu tenho um conjunto de variáveis básicas que assumem valores não negativos e eu tenho um conjunto de variáveis não básicas que são nulas. Então, isso em cada vértice eu tenho essa configuração. Além disso, nós vimos que cada vértice pode ser obtido a partir da resolução do sistema linear formado pela base da matriz A e as variáveis básicas e o vetor de termos independente B. Então, Bx igual a B. Eu resolvendo esse sistema linear, a partir dessa base, ele vai me dar um vértice. Por isso que nos vértices a gente chama a solução contida ali no vértice solução básica, porque são soluções obtidas a partir da base da matriz A. Nós vimos que podemos ter soluções básicas inviáveis, vértices que estão fora do conjunto, da interseção dos subespaços viáveis. Esses vértices, nós vamos reparar que algumas variáveis do problema, algumas variáveis básicas do problema vão assumir valores negativos. Então, quando a gente achar uma solução básica e ela tiver alguma variável básica assumindo valor negativo, significa que ele é
um vértice, mas ele está fora da interseção dos subespaços viáveis. Então, eu tenho que procurar vértices dentro do conjunto de soluções viáveis. Por isso que no simplex, quando a gente vai procurar o próximo vértice, né, a gente escolhe uma variável para entrar na base, sendo aquela que mais incrementa a função objetiva, a que me leva mais rápido para solução ótima, né? Porém, a variável que sai da base vai ser aquela que se anula primeiro, porque se esse variável, né, que vai entrar na base assumir um valor muito grande, muito elevado, vai ter variável negativa, né? E as variáveis são não negativas. Então, é por isso, né? Então, quando a gente está ali no simplex escolhendo quem vai sair da base, né, nós estamos mantendo, né, o algoritmo dentro da interseção dos subespaços viáveis. Né? Quando a gente escolhe aquela variável que vai sair da base, né, a gente garante que o próximo vértice que ele vai encontrar ainda esteja dentro dos subespaços viáveis, né? Não extrapole a interseção dos subespaços viáveis. Tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido, né, um pouco aí do funcionamento do simplex. E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre o método simplex duas fases, né, que é utilizado quando essa base inicial, né, essa solução trivial, essa base inicial, ela não está presente, né, na primeira iteração aí do simplex. Então a gente tem que fazer um artifício para incluir essa base inicial. E para isso nós vamos ver o método simplex duas fases. Então, quando a gente tem restrições do tipo igual ou restrições do tipo maior igual, essa base inicial ela não está contida, né? Essa identidade aí que a gente sempre viu que ela presente no quadro inicial do simplex, né? Quando ela não está presente, a gente usa, né, o método duas fases ou então do Big M, né? Aqui nós vamos ver o método de duas fases. Depois nós vamos ver um vídeo sobre dualidade, que é uma forma de enxergar os problemas. Então, é isso. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Até lá!